Oi, gente, vocês estão me ouvindo? E tá bom, acho que a gente já pode ir começando. Hoje a minha nas cidades, né? E que tem mais ação antropomórfica, seria pela, pela ação humana. Então, quer dizer, todos eles, né, têm uma ligação direta ou indireta com a ação humana. Só que os problemas ambientais das áreas urbanas, eles são bem característicos. Alguns deles eu já trouxe aqui no início do material e mais para frente eu explico que, enfim, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, tudo isso é bem recorrente em prova também, no Enem cai direto. Então, vamos lá. Vamos começar por esse exercício aqui bem simples da IFS. Vocês vão ver que assim, ó, essa matéria ela é um pouco intuitiva. Porque as alternativas incorretas, elas são absurdas, gente. Então, assim, é bater o olho e dá para ir para eliminação. Só que aí, de acordo com as alternativas, conforme eu vou lendo as alternativas, eu vou elencando alguns pontos importantes, tá bom? Só que eu acredito que se vocês tentaram resolver as questões antes, provavelmente vocês acertaram tudo. Ou se não, me falem, me perguntem, tá? Mas vamos lá. Esse primeiro exercício, ele diz o seguinte. Que bom a hora que tu fez, fico feliz. Causas e consequências do aquecimento global, marque a alternativa verdadeira. O aquecimento do planeta é uma realidade e, se nada for feito, ele trará consequências catastróficas para a biodiversidade e para o ser humano. Então, de cara, a gente já lê e fala, nossa, está correto, né? E tá mesmo, é isso aí. Essa é a alternativa verdadeira. Só que vamos falar porque as outras estão incorretas. Ai, eu fico feliz de saber. A Andrea também fez.
Que bom, gente. É assim, ó, faz bem para a autoestima do estudante, sabe? Fazer os exercícios de geografia, porque normalmente eles dão uma aliviada, assim, nas exatas e, meu, não é difícil, né? Mas precisa ter um certo conhecimento. Precisa ler antes, precisa ver as videoaulas, então... Mas, ao mesmo tempo, eu gostava, assim, de fazer exercício das áreas, por exemplo, de ciências humanas do Enem, porque eu achava mais... Eu me sentia mais inteligente. Enfim, é bom dar uma variada, né? Não ficar só focando nas exatas. Não façam isso. Enfim, por que a B está errada? As fontes de energia, como petróleo e gás natural, pouco contribuem para o aquecimento global. É totalmente o contrário. O petróleo e gás natural são tipos de combustíveis fósseis que emitem gás carbônico na atmosfera, inclusive são os principais emissores de gás carbônico. Então, as fontes de energia, como petróleo e gás natural, aqui poderia entrar também o carvão, contribuem totalmente para o aquecimento global. Então, por isso que ela está incorreta. O aumento da temperatura do planeta é um processo natural e não sofre interferências da ação do homem. Super incorreta, né? O homem, inclusive, é o principal responsável pelo processo de aceleração dos problemas ambientais, que muitas vezes são fenômenos naturais e que são agravados pela ação do homem, pela emissão de gases, pela poluição. A D está errada porque ela diz que o processo de crescimento industrial pouco afetou a camada de ozônio na Terra, e na verdade é o contrário, muito afetou. A camada de ozônio a gente vai ver mais para frente também, mas ela é aquela camada que fica na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera. Então ela está bem acima. A troposfera é a camada onde a gente vive. Eu acho até que eu botei isso aqui, ó. Cadê? Não botei, gente. Mas enfim, a troposfera é onde a gente vive. Os aviões, por mais altos que eles voem, eles estão na troposfera. Mas acima da troposfera tem a estratosfera e é aí que fica a camada de ozônio. E essa camada ela estava sendo bem degradada, principalmente lá pela década de 80, por causa da emissão de gases. Então, o processo industrial, o crescimento industrial, ele está sempre atrelado também à emissão de gases carbônicos, né? Provenientes de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são esses: petróleo, carvão, gás natural. E então, o processo de crescimento de emissão desses gases, que está atrelado à Revolução Industrial e às indústrias, ele tem tudo a ver com aquecimento global e também com a destruição da camada de ozônio. E não existem ainda tecnologias alternativas sustentáveis para diminuírem a pressão sobre a Terra. Nossa, super errado, né? Existem tecnologias alternativas. As energias sustentáveis, né? Que estão bastante em alta. Claro que todas elas têm seus defeitos, mas elas existem. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos. Teria, por exemplo, aqui, esse segundo, a energia eólica, né? Proveniente dos ventos. Um dos problemas que citam da energia eólica seria a poluição sonora, porque faz muito barulho e também causa a morte de algumas espécies de aves que colidem com as hélices. Enfim, a energia solar, que é, enfim, proveniente do Sol, né? O aquecimento proveniente do Sol, super sustentável, porém muito caro. Então, apesar dos pesares, apesar de serem boas essas alternativas, elas têm seus defeitos, né? Por isso que não é tudo assim. Por isso que ainda existe combustível fóssil. As hidrelétricas, de certa forma, também são renováveis, né? Energias sustentáveis, porém elas causam alagamento, enfim, destruição de algumas partes ambientais por causa desse alagamento proveniente das barragens, das hidrelétricas. Essa primeira, eu acho que é referente à biomassa e, enfim, fontes renováveis no sentido de que dá para se utilizar a biomassa, vegetação replantada, né? Não no sentido de desmatamento, mas vegetação que é plantada para esse fim mesmo de gerar energia. Enfim, então a A estava correta. 4. 4, que na verdade é a 2, mas enfim. Essa questão da UFSE, ela fala que o efeito estufa é um fenômeno conhecido desde o final do século XIX, quando alguns cientistas começaram a se preocupar com a interferência das atividades humanas no equilíbrio térmico da atmosfera. Sobre o efeito estufa, pode-se afirmar que 1. Os maiores responsáveis pelos gases estufa são os países pobres do hemisfério sul, que ainda utilizam a lenha como fonte de energia. Tudo errado. Na verdade, os maiores responsáveis pelos gases estufa são os países ricos que ficam no hemisfério norte. Lembrem que existe essa divisão. Os países mais ricos e desenvolvidos, eles se concentram no hemisfério norte do mundo. Por exemplo, Estados Unidos, todos os países da Europa Ocidental, enfim, Japão também. Então, os países mais responsáveis pela emissão de gases estufa são os
os ricos, que ficam no hemisfério norte. E essa história de usar lenha como fonte de energia também é piada, porque na verdade o que mais provoca a emissão de gás estufa são as fontes de energia provenientes de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis que a gente fala, que são o carvão e o petróleo, eles são ditos fósseis porque eles sofrem um processo milhões e milhões de anos de decomposição, digamos, de matéria orgânica. E essa decomposição de matéria orgânica, ela vai transformar essa matéria decomposta em carbonetos. Então, assim, hidrocarbonetos. O petróleo é um hidrocarboneto e esses hidrocarbonetos, a composição química desses combustíveis fósseis, quando eles sofrem combustão, por isso que eles são combustíveis, eles emitem CO2. Então, os processos de combustão, que vocês devem ver em química e tal, eles emitem o CO2 e o CO2 é um dos principais responsáveis pelo aquecimento, né, da atmosfera. Então, pense que quando a gente emite CO2, que sai de encanamento de carro, que sai de usinas termoelétricas, que sai de indústrias, toda essa fumaça que vai dos processos de combustão para a atmosfera, ela retém calor. Então, esses gases ficam concentrados na atmosfera e eles têm a capacidade de reter calor. Por isso que vai agravando o efeito estufa. Então, tá errada, mas vamos prosseguir. 2. Os países da União Europeia são os que mais resistem à diminuição das emissões de gases de estufa, apesar das fortes pressões dos Estados Unidos, que já diminuíram cerca de 20% dessas emissões. Então, é o contrário. Se a gente trocasse a União Europeia por Estados Unidos, faria sentido. Porque, na verdade, os Estados Unidos resistem às emissões dos gases de estufa. Inclusive, teve uma das conferências ambientais em que o que ficou acordado é que se diminuísse a emissão desses gases. E claro que se esperava que os Estados Unidos assinasse o acordo, porque ele é um dos principais responsáveis, né? A grande potência do mundo, país superindustrializado. E eles não assinaram. Então, achavam que isso ia comprometer muito a economia, então não quiseram assinar. A União Europeia assinou e, de fato, vem diminuindo a emissão desses gases de estufa. Então, os Estados Unidos é um país que apresenta resistência na emissão, e a União Europeia, pelo contrário, não. Ela está de acordo com a redução da emissão de gases de estufa, inclusive vem diminuindo bastante. Então, essa também está errada. 4. O que ficou demonstrado, já ficou demonstrado que o principal fator gerador de gases de estufa são as queimadas das áreas florestais, chamadas com propriedade de pulmão do mundo. Então, não são as queimadas das áreas florestais, são realmente as queimadas não de lenha, nem de qualquer outra coisa, mas de combustíveis fósseis. Lembrem disso, os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelo aumento da temperatura do globo. Então, tem outra coisa errada também aqui nessa alternativa, que seria chamar as áreas florestais de pulmão do mundo. Em outra área, em outra aula, eu comentei que a Amazônia era tida como pulmão do mundo, é uma grande floresta e tal, mas na realidade é um apelido errado que se dá para a Amazônia, porque o grande pulmão do mundo, ou seja, é, que reabastece os estoques de oxigênio no planeta Terra, são os oceanos, são os plânctons, fitoplânctons do oceano. Então, as florestas não são os pulmões do mundo, e sim os oceanos e os plânctons que habitam neles e que produzem oxigênio. Então, 4 está errado. 8. Na década de 1990, em uma convenção realizada na cidade de Kyoto, no Japão, foi fixada como meta prioritária a redução de gases de estufa pelos países desenvolvidos, certo? Então, o protocolo de Kyoto aconteceu, sim, na década de 1990, e foi fixada a meta de redução de gases de estufa, principalmente para a redução do buraco na camada de ozônio. Então, decorem que o protocolo de Kyoto, esse do Japão, ele foi em 1990, logo após uma grande e importante constatação, que eram os buracos na camada de ozônio. Vou falar disso mais para frente também, em outra questão mais específica, mas está certa essa do protocolo de Kyoto, no Japão, em 1990. 16. Um dos possíveis efeitos deste fenômeno seria o derretimento de parte da calota polar, inundando inúmeras cidades costeiras. Então, é um efeito do efeito estufa, a inundação de cidades costeiras pelo derretimento da calota polar? Com certeza. Na verdade, não é o efeito do efeito estufa, mas sim do aquecimento global, que é um agravamento do efeito estufa. Então, tá certo.
um dos fenômenos seria o derretimento das calotas polares, porque com a aceleração desse processo de aquecimento do globo, as partes das geleiras elas acabam derretendo e aumenta o nível do mar. Então, partes que ficam muito ao nível do mar, inclusive partes costeiras, como Araranguá, Florianópolis, onde eu estou agora, são partes que estão suscetíveis a inundações, digamos assim, por conta da elevação do nível oceânico a partir do derretimento das geleiras. Então, a 8 e a 16 estão corretas e a somatória daria 24. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Então, tá. Vamos para a próxima questão da UFSC. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá. Próxima questão. Ela é da UFSC, ela é bem antiga, eu acho que ela é de 2001, mas ela ainda poderia aparecer atualmente e nada seria modificado, porque é uma questão, a questão ambiental é uma questão séria há anos, né? E bem retratada pelas provas. Então, a questão ambiental tem se caracterizado como uma das grandes preocupações do mundo moderno. Muitos dos recursos utilizados na produção industrial são extraídos diretamente da natureza, causando prejuízos, por vezes incalculáveis. Hoje é bastante corrente a reutilização e reciclagem de muitos produtos, bem como uma maior preocupação com medidas antipoluição, melhoria na educação, blá blá blá. Tudo isso como medida para que no futuro possamos ter um ambiente propício à continuidade das atividades econômicas e principalmente viável à própria vida. Então, com relação a essa temática que ele está falando de recursos naturais e questão ambiental, é correto afirmar que 1. A preocupação com a degradação ambiental é legítima e oportuna, pois muitos recursos necessários à vivência humana poderão se esgotar em pouco tempo. Muito correto. Então, essa alternativa, ela está certa. A degradação ambiental, ela é super legítima até hoje. E principalmente porque os recursos necessários à nossa vivência humana, ao nosso estilo de vida humano atual, é super dependente desses recursos que podem se esgotar. Existem recursos esgotáveis e não esgotáveis, que a gente pode trazer como recursos renováveis e não renováveis. Então, os recursos renováveis seriam aqueles, por exemplo, como a água, o solo, coisas que a própria natureza, existe um ciclo biológico na natureza é, digamos, de reciclagem, feito naturalmente pela Terra. Agora, existem recursos que são não renováveis, principalmente pelo fato de que o ciclo deles é muito, muito extenso. Então, por exemplo, para a formação de petróleo é necessário milhões de anos. Então, se a gente esgotasse as reservas de petróleo, a gente simplesmente ia ficar sem esse combustível e com certeza ia ser caótico. Então, os recursos não renováveis, eles podem ser minerais ou energéticos. Os energéticos são os fósseis, os não recicláveis, que eu tinha citado antes, que são os principais responsáveis pela emissão de gases estufa e de CO2. Então, seria carvão, petróleo e gás natural. E já os minerais, que também são não renováveis, eles podem ser ouro, prata, estanho, ferro, todos esses tipos de metais que também são necessários à nossa vivência, ao nosso estilo de vida moderno, né? Então, a gente é super dependente desses recursos não renováveis, por isso que a questão ambiental é tão importante. A gente falar sobre reciclagem, a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Utilização sustentável dessas energias e dessas fontes energéticas. 2. A inquietação por questões ambientais é um exagero, fruto apenas de discussões de inúmeros grupos ecológicos radicais. Tá. Não preciso nem falar nada sobre isso, né, gente? Está incorreto, apesar de existirem algumas pessoas que possam encarar isso como correto. Inclusive, existem vários reacionários dessa causa ambiental, principalmente por questões políticas, só que isso é um absurdo, enfim. Todas essas questões, problemáticas ambientais, impactos ambientais, eles são pautados em ciência, em projeções científicas e vêm sendo estudados há anos, e eles são reais, são questões reais, e é realmente muito urgente, né, tipo, a gente tratar dessas questões, porque a gente está tratando da nossa própria existência, né? Tipo, nossa existência no nosso ecossistema, que é o nosso planeta, e que realmente ele pode não ser, a longo prazo, um local habitável, se continuarmos no ritmo que hoje estamos. Então, tá, após esse discursinho, só digo que está incorreta essa questão. E eu acho que isso é até prevalente agora em prova. Tipo, eles trazem esse discurso um pouco reacionário, tipo, contra as causas ambientais e ecológicas, meio que
para ver se tem gente que cai nessa, porque tem gente que defende isso, só que em prova é impossível. Porque prova é baseada em evidências científicas, né? É baseada em conhecimento científico. Então, dois incorreto. Quatro. Um sistema socioeconômico voltado principalmente à produção de mercadorias, visando basicamente ao lucro, torna-se difícil, sob o capitalismo, a não degradação dos recursos naturais. Essa alternativa está correta. Uma das principais causas, eu acho, assim, da aceleração desses processos antropológicos, assim, desses processos causados pelo homem, e que aceleram o aquecimento global e que aceleram os impactos ambientais, é o capitalismo, é o meio de produção capitalista, que é o que a gente vive, é a nossa realidade. Não estou pondo em xeque assim, o capitalismo, enfim, esse sistema, só que, com certeza, ele é um dos grandes responsáveis pelo esgotamento de fontes renováveis, fontes não renováveis e esgotamento de recursos naturais. E pensando nisso, eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez, que ele se chama A História das Coisas, Story of Stuff. E ele tem no YouTube, ele é bem acessível, e ele fala sobre essa lógica de produção capitalista e o esgotamento dos recursos, e o lixo produzido, e o consumismo. Ele é bem interessante, então eu trouxe, tipo, um vídeo bem rapidinho, só para vocês verem. É 40 segundos, e meio que ficarem instigados a pensar sobre isso. Mas sempre que existe uma associação entre capitalismo, esgotamento de recursos, questão ambiental, normalmente está correto, pelo menos nas provas de vestibular. Então, eu trouxe rapidinho esse vídeo que mostra um pouco desse documentário e fala um pouquinho, bem brevemente, sobre essa questão. Vocês estão vendo? Daí ele termina com uma propaganda do livro para comprar, leve marketing capitalista. Mas é bem legal mesmo, gente, esse documentário, vale a pena ver. E ele é bem, tipo, didáticozinho, assim, com os desenhos muito legais. Enfim, voltando. A 4 tá correta. 8. Não há problema quando os recursos minerais. Ai, gente, eu sou acelerada, né? Mal voltei do vídeo, calma aí, deixa eu dar uma respirada. Tá. 8. Não há problema quanto aos recursos minerais, pois os estudos garantem, para qualquer caso, água, minérios, fontes de energia térmica, reservas suficientes para os próximos 500 anos. É falso. Principalmente pela questão da água também. Até porque a água, a gente, às vezes, a gente está tratando de água potável, né? Água consumível. Então, não. Não existem reservas suficientes de água. Minérios também não, né? Principalmente, como a gente viu, os minérios são energias não renováveis, são fontes energéticas não renováveis. E não tem reserva suficiente para os próximos 500 anos se a gente não tiver um uso sustentável. Tá, 16. Com a queda no processo de urbanização, diminuirão vertiginosamente os problemas socioambientais, tanto nas cidades quanto no meio rural. Não, porque essa alternativa ela meio que atribui a culpa dos problemas ambientais e socioambientais todas ao meio urbano, sendo que a devastação de áreas rurais, a expansão da fronteira agrícola, que a gente estava comentando na última aula, a própria pecuária, vocês vão ver na próxima questão, que interfere muito no aquecimento global, por exemplo. De que maneira eu já vou revelar, mas não, a questão é que os meios urbanos, as cidades, elas não são as únicas responsáveis pelos problemas ambientais. De modo geral, a gente pode dizer que o homem é responsável, mas não os centros urbanos. A gente não pode ter aquela visão meio errada, aquela imagem na cabeça de que tem uma indústria, de que tem os carros emitindo gases nas cidades e que só aí está o problema. Na verdade, o buraco é bem mais lá embaixo, assim. Ele extrapola a esfera urbana, ele vai para a esfera rural também, e principalmente para agricultura, pecuária. Então, nessa questão, as únicas alternativas corretas eram a 1 e a 4, e somatório 5. Podemos já partir para a questão de número 7, que fala sobre efeito estufa. Qualquer dúvida, lembrem, estou à disposição, tá? Qualquer coisa que eu me contradizer na fala, me avisem.
7. O efeito estufa é um processo em que o calor proveniente do Sol é absorvido pela Terra e posteriormente é irradiado para a atmosfera, onde parte desse calor fica retido devido à presença de gases como o vapor da água, o gás carbônico e o metano. Então, isso é bem importante. É uma explicação um pouco do efeito estufa. E é para botar verdadeiro ou falso. Vamos item por item. Primeiro, ele diz que o efeito estufa é um processo natural que, se não existisse, tornaria a Terra um planeta gelado e inabitável para a maioria dos seres vivos. Está correto, corretíssimo. Então, é muito importante lembrar que o efeito estufa ele não é o problema ambiental em si. O agravamento do aquecimento, do efeito estufa, sim, é um problema. O agravamento do efeito estufa, ele é devido ao aquecimento global e devido à emissão de gases, principalmente gás carbônico, o metano também seria outro, como eles citaram ali em cima. Mas é um processo natural que já existe na Terra. Inclusive, aqui nessa imagem que eu botei, é para vocês conseguirem visualizar isso. Então, a atmosfera terrestre, ela já é feita para se conseguir concentrar esses gases, assim, de maneira normal e meio que promover um aquecimento, possibilitando a vida, senão a gente viveria num planeta. A gente não viveria, na verdade, né? O planeta seria inabitável, porque as condições de vida humana, pelo menos, e de vida terrestre, não suportariam o frio que seria se não existisse essa retenção de calor do efeito estufa. Chamado de efeito estufa porque a estufa nada mais é do que um retensor de calor, né? Então, o calor que vem do Sol, ele entra na atmosfera, ele é retido nessa atmosfera, como se fosse uma estufa. Então, tá, é verdadeiro. Segundo, o aumento da emissão de gases, como o gás carbônico e metano, pode gerar um aumento na retenção de calor na atmosfera, quem segue o nosso planeta, exatamente como eu vinha falando. Então, tá certo essa. O problema é que a gente emite gases provenientes de atividades industriais, enfim, e outras fontes, que a gente já vai ver, mas essa emissão exagerada, descompensada, ela faz com que o calor na atmosfera acaba superaquecendo, né, o nosso planeta. O calor nossa, acaba superaquecendo, não. Os gases acabam retendo o calor e superaquece o planeta. Então, essa também tá verdadeira. E aí, por eliminação, a gente já pode tirar A, B e C, né? Só fica entre a D e a E. Então, a D vai ser a questão que vai matar se é. A D não, a terceira vai ser a questão que vai matar se é a D ou a E. Ela fala que uma fonte emissora de metano é o rebanho de gado bovino, pois tais animais eliminam gases, grandes quantidades de gás provenientes do metabolismo de seus tratos digestórios. Por mais absurdo que pareça, isso é correto, é verdade. Uma grande emissora de metano é realmente, um grande emissor de metano é o gado. Então, a pecuária é uma das responsáveis pelo processo de aquecimento global. E, tipo, eu achei isso muito bizarro quando eu descobri. Eu lembro que eu li numa revista da super interessante quando eu tinha uns 14 anos. E eu fiquei assim, gente, sério mesmo? Eu achei que era fake news, mas não. O metano proveniente, digamos assim, do pum dos bois, né? Dos gases dos bois, ele realmente contribui pro, pro aquecimento global, tipo, para a emissão de gases de estufa, porque o metano é um gás de efeito estufa. Então, tá correto. E por essa questão estar correta, por essa alternativa estar correta, a gente já sabe que a próxima tá também, né? Enfim, a correta é a E, é a única que tem as três primeiras corretas. Então, a última está correta e diz que a quantidade de gás carbônico na atmosfera vem aumentando desde a Revolução Industrial. Sim, foi um marco na história do mundo, né? A partir da Revolução Industrial, o planeta começou a superaquecer, a gente começou a ter devastação ambiental, enfim. Então, a partir da Revolução Industrial, começou o processo de devastação ambiental, digamos assim, né? Pelo homem. Muito atrelado ao capitalismo, muito atrelado ao consumo das fontes energéticas, e enfim. Podemos para a próxima? Então, a alternativa correta era aí, ok? Essa questão da Unicentro, ela é bem direta, e ela só vai meio que introduzir um tema que eu quero explicar melhor para vocês, que ela diz assim: a maior incidência de radiação ultravioleta na superfície da Terra está relacionada ao fenômeno conhecido por, então eu já vou apontar qual é. Não é efeito estufa, não é ilha de calor no meio urbano, não é domo de poluição atmosférica. Domo é como se fosse uma redoma, assim, sabe? Aquela semisfera, assim.
Aquecimento global também não, é a destruição da camada de ozônio. Então, a maior incidência de radiação ultravioleta, quando vocês verem a palavra-chave ultravioleta, radiação ultravioleta, normalmente isso se associa com a destruição da camada de ozônio. Porque a camada de ozônio é justamente a camada que filtra essa radiação que é nociva para os humanos em quantidade alta. Então, quando a gente passa protetor solar, por exemplo, para se proteger dos raios ultravioletas também, quando a gente usa lentes de óculos que tem proteção UV, é porque esses raios eles são nocivos à saúde humana em grandes quantidades e eles não são filtrados pela camada de ozônio. Porém, essa camada de ozônio, ela estava sendo muito destruída, principalmente pela emissão de gases e também de clorofluorcarbonetos, os CFCs, provenientes de alguns materiais, principalmente que eram produzidos em certas indústrias. E todos esses gases que entram em contato com a camada de ozônio, eles acabavam, por meio de uma reação química, destruindo o ozônio, transformando em oxigênio. Então, essa camada, ela ficava com buracos mesmo. E aí, a filtração desses raios ultravioletas era muito menor, o que acabava sendo um problema para os homens, porque atingiam mais, né, a superfície terrestre. Então, eu até trouxe uma imagem aqui de como estava a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, se vocês forem ver, é essa parte verde. E essa parte em vermelho seriam os buracos, que se vocês forem ver ali embaixo, essa imagem que tem a parte vermelha, ela é de 1988. Então, se vocês forem lembrar, o protocolo de Kyoto, que falava sobre a redução dos gases de estufa por causa da camada de ozônio, que eu citei lá no início, ele previa justamente que se diminuísse a emissão desses gases para que se reconstituísse a camada de ozônio. Então, de lá para cá, o protocolo de Kyoto foi em 1990, né? Então, olhem como estava o tamanho do buraco na camada de ozônio. De lá para cá, muito se fez, principalmente em relação à redução de CFCs, e a camada de ozônio vem sendo reconstituída. Porém, os gases estufa, eles também contribuem para a destruição da camada de ozônio em menor grau. Então, também continua acontecendo a degradação dessa camada, que é super importante para nos proteger contra os raios ultravioletas. Mas dá para a gente ver que teve uma evolução boa, né? Da redução dos buracos na camada de ozônio, de 1988 para cá. Então, aí meio que se justifica e que se nota a importância desses protocolos, desses encontros ambientais, onde são propostas alternativas e soluções, né, para a gente conseguir reverter essa situação caótica que a gente se encontra em relação ao ambiente. Aqui meio que explica um pouco sobre o processo de degradação da camada de ozônio, lembrando que a camada de ozônio ela fica na estratosfera, fica bem em cima. A troposfera é onde a gente vive, e a estratosfera é a segunda camada, depois da troposfera. Então, a liberação de CFCs pelas indústrias, enfim, e também outros gases, como o gás carbônico, o metano, eles atingem a camada de ozônio, então eles sobem até lá. Aí depois ocorre uma reação química. Essa reação química, ela faz com que com que haja liberação do cloro, do CFC, pela ação da radiação ultravioleta, e também transforma, né, no fim das contas, a resultante da reação também transforma muito do O3 em O2, que seria oxigênio. Beleza, vai ter oxigênio, não é bom pra gente? Não, porque tá numa camada muito alta, então a gente não vai se utilizar disso, e também porque a função do ozônio na estratosfera, ela é muito clara, de filtrar os raios ultravioletas. Então, lá na estratosfera, o que a gente quer é que não tenha oxigênio, é que tenha ozônio. Então, com a destruição, ocorre uma maior passagem da radiação ultravioleta, o cloro destrói, né, o ozônio, e muito também, destrói entre aspas, né, porque é uma reação, enfim. As resultantes é cloro e oxigênio, O2. E com o aumento da radiação ultravioleta, tem todos os problemas também que a radiação causa, né? Inclusive, um dos grandes problemas é o câncer de pele. Não posso deixar de militar sobre isso, eu que faço medicina, porque o aumento da incidência de casos de câncer de pele, assim, é absurdo, gente. Principalmente nas últimas décadas, né? Até porque, como eu tenho dito, a redução do buraco na camada de ozônio, ela é significativa. A gente tem revertido o quadro, mas ainda assim existe, né, isso. E não só pela destruição da camada de ozônio, mas usem protetor solar, beleza? Porque as radiações ultravioletas, elas são muito nocivas mesmo. Tipo, o natural é que a gente não entrasse muito em contato com elas,
O homem, ele não foi feito para ficar pegando sol, tipo, torrando na praia, sabe? Apesar de ser muito legal e eu achar lindo, mas um bronze, mas realmente, tipo, câncer de pele é uma coisa muito recorrente, principalmente nas últimas décadas. Tipo, tem um aumento significativo disso. Então, enfim, já militei aqui sobre buraco na camada de ozônio, podemos ir para a próxima questão. E essa questão, ela não é do Enem. Eu acho que é uma questão proposta por um pelo Descomplica, eu acho, se eu não me engano. Peguei da internet, achei ela interessante. E ela vai falar sobre outro impacto ambiental da área urbana. Então, vamos lá. A neblina que atingiu Manaus na madrugada desta sexta-feira chamou a atenção dos manauenses. Motoristas tiveram dificuldade com a visibilidade de semáforos e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, foi fechado por 3 horas e meia. Segundo o chefe de meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, no Amazonas, o nevoeiro na madrugada e no início da manhã é uma reação da inversão térmica. O fenômeno é considerado normal e está relacionado com a mudança de temperatura repentina e encontro de massas de ar com pressão atmosférica diferente. Então, ele está se referindo ao fenômeno de inversão térmica, que assim como o efeito estufa é um fenômeno natural, porém ele tem um problema se associado a. Então, ele diz que o fenômeno citado no texto é considerado um processo natural e só se torna um problema ambiental no espaço das cidades quando se associa a poluição do ar. Essa é a resposta. Então, não, as outras não fazem muito sentido. Vocês têm que saber que a inversão térmica ela só é um problema para as áreas urbanas quando ela se associa à poluição do ar. Por isso que a inversão térmica em áreas rurais ela não tem efeito nenhum. Por quê? Que ela se associa à poluição do ar e né, o que faz dela um problema ambiental nessas áreas urbanas. Então, eu vou explicar por essa imagem aqui que eu coloquei no material mesmo. Então, se a gente for ver, isso aqui é uma área urbana, né? E nas áreas urbanas é onde existe maior concentração da poluição. Não são os únicos espaços que emitem poluição, mas existe uma maior concentração dessa poluição e de gases, tanto pelos carros, quanto por indústrias, enfim. Então, numa estação mais quente, digamos no verão, que é essa primeira imagem, azul mais clarinha, o ar quente, ele tende a subir. Isso é um fato da física. Então, existe essa convecção, essa corrente convectiva, onde o que é mais quente sobe e o que é mais frio desce. Isso em relação à água, em relação ao ar. Então, esse ciclo de ascensão do ar quente, ele, no verão, para as cidades, ele é positivo, porque ele vai levando a poluição que está ali embaixo, ele vai levando para cima. Então, durante as estações mais quentes, existe essa vantagem. Agora, nas estações frias, pelo contrário, o fenômeno da inversão térmica, ele acaba agravando os efeitos de doenças respiratórias, porque a concentração da poluição ali naquela camada das cidades, a poluição fica retida. Então, a inversão térmica, ela diz que no inverno, né, nas estações mais frias, o ar frio, ele meio que impede o ar quente o ar frio impede o ar quente de subir. Quer dizer, o ar quente impede o ar frio de subir. Porque já está frio na superfície terrestre, e o normal é que o quente suba e o frio desça. Estando o frio embaixo e o quente em cima, não existe essa corrente convectiva, não existe esse revezamento. Então, esse ciclo atmosférico não acontece no inverno, e, por consequência, a poluição ela não é esvaída para as camadas mais acima. Então, a poluição fica retida. Por isso que no inverno, nas áreas urbanas, existe um aumento na incidência de doenças respiratórias, enfim, afecções respiratórias. Então, a inversão térmica nos centros onde há muita poluição, ela é um problema. Se a gente está numa área rural, numa área que não tem muita poluição, como, por exemplo, Florianópolis não tem muita poluição, né? Se a gente for comparar com São Paulo, a gente não sente tanto o fenômeno de inversão térmica, mas os grandes centros urbanos onde tem muita poluição mesmo, fica aquela neblina, fica aquela nuvem de fumaça que não escoa, sabe? Que não sobe para as camadas mais altas da atmosfera. Então, essa é a lógica da inversão térmica associada à poluição. Lembrando que a inversão térmica é um fenômeno natural e que apenas é agravado, apenas é um problema quando associado à poluição. Então, a gente já vai para a última questão, que é essa do Enem de 2011, que vai trazer outro problema ambiental urbano.
Ele diz que o fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, ou seja, de origem humana, né? O qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Então, sobre a ilha de calor, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos, que seria a taxa de temperatura maior nos centros urbanos em relação aos centros periféricos, né? As periferias e áreas rurais. A maximização desse fenômeno, ou seja, o agravamento desse calor nos centros urbanos, ele ocorre por qual dessas alternativas? Então, item por item. Seria pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados? Nossa, nada a ver. Tipo, nada a ver mesmo, sabe? O que tem a ver? B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos? Não, muito pelo contrário, porque áreas verdes tendem a fazer uma redução da temperatura. C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios? Não. Quando a gente fala de ilhas de calor, a gente meio que está falando sobre a superfície urbana, né? Não o alto dos edifícios. E também, quando a gente fala em ilhas de calor, a gente está tratando muito da absorção de calor e não da reflexão. Porque se são superfícies que refletem, então elas meio que mandam os raios do sol para longe. Então, o raio infravermelho, que seria o raio que aquece, né? Seria a frequência de raio solar que faz com que a gente sinta frio, calor, enfim, associado à temperatura, o infravermelho. Então, quando eles são refletidos, eles vão para longe. Então, no sentido da ilha de calor, que é da retenção de calor, trata mais de absorção e não de reflexão. D fala que é pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Tá certo. Realmente é pela impermeabilização do solo. Principalmente porque a impermeabilização tem muito a ver com o fato da gente construir superfícies de concreto, né? Tipo, asfaltos, enfim, casas, prédios. E essas superfícies, elas absorvem muito calor, elas fazem o contrário da reflexão, né? Elas concentram o calor. E também porque é inerente a um processo de impermeabilização do solo que se desmate, que se devaste a vegetação, então acaba também contribuindo para o aumento da temperatura pela devastação da vegetação. Então, a D é a correta. E a E diz que seria pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. A construção de vias expressas até poderia ser, porque seria a impermeabilização do solo em certo nível, mas o gerenciamento de tráfego terrestre não tem nada a ver, né? Então, a mais pertinente, a resposta ideal seria o processo de impermeabilização. Então, a impermeabilização do solo, apesar de não parecer estar diretamente associada ao fenômeno de ilhas de calor, ela está sim. E aí eu até coloquei essa imagem para vocês entenderem. Normalmente esse gráfico aparece em prova que as temperaturas médias nos centros das cidades, elas beiram ali, ó, por exemplo, aqui nesse caso, né, os 32 graus, e se a gente vai se afastando do centro da cidade, para as áreas mais residenciais, depois para as áreas verdes, áreas mais periféricas e áreas rurais, a gente vai vendo que tem uma diminuição da temperatura. Então, lembrem sempre que nas áreas urbanas, essa ilha de calor, esse domo de calor, digamos, né, essa concentração de calor nas áreas urbanas, é principalmente pelo processo de concretização mesmo, de asfaltamento, de construção de edifícios, de casas, impermeabilização do solo. Então, tem tudo a ver com isso. E eu acho que esse era o último fenômeno de impacto ambiental urbano. O que eu não comentei foi chuva ácida, né? Então eu vou comentar rapidamente, não acabei não reservando nenhuma imagem, mas só para vocês saberem, o fenômeno da chuva ácida também é um desses que a gente pode dizer que é natural. A chuva ela já é naturalmente ácida, mas é agravado pela emissão dos gases estufa, inclusive, né? Dos gases provenientes de combustíveis fósseis. Então, esses gases, em associação com a água da chuva, eles formam compostos ácidos, e uma das principais consequências seria o comprometimento da vegetação, porque torna o solo muito ácido e pode perder fertilidade, e também a destruição de alguns monumentos em cidade. E é isso. Então, a chuva ácida também é um fenômeno que está relacionado à emissão de gases.
acontece nas cidades, é bem recorrente em prova também, mas saibam que a chuva já é naturalmente ácida, mas tudo que a gente fala em relação a impactos ambientais é sobre agravamento, né? É sobre o fato do homem acelerar os processos os problemas que existem no ambiente e devastassem, né? De certa forma. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficou, me falem. Acontece muito aqui no Brasil? Boa pergunta, Laura. Sim, acontece muito. E principalmente nas metrópoles brasileiras. Onde é mais recorrente é justamente em São Paulo, Rio São Paulo, que são onde ficam os complexos industriais do Brasil, né? Mas se a gente for analisar, tipo, em todas as cidades do Brasil, a gente pode, se a gente fosse fazer uma análise da água da chuva, a gente veria que ela é um pouco mais ácida do que em outros países que não são tão industrializados quanto o Brasil. Então, a análise da água da chuva, de alguma maneira, ela pode indicar o quão industrializado um país é. E apesar do Brasil não ser um país rico e tal, ele é um país bem industrial também, né? Tipo, é um país que tem bastante emissão de gases e, enfim, tanto pelas indústrias quanto também pela parte mais agropecuária. Então, a chuva ácida é bem recorrente aqui, sim. Obrigada pela pergunta. E é isso, gente. Se alguém tem mais, pode mandar. Gente, então, acho que é isso, né? Qualquer coisa, falem comigo. A transmissão de... E boa semana para vocês. Mas... Ai, muito obrigada. Fico feliz. Feliz que não tenha dúvidas, porque explico bem, então. Nunca sei se não tem dúvida porque vocês não estão entendendo, porque eu elucidei todas. Que bom, obrigada, Laura. Fico bem feliz mesmo com isso que tu falou. Bom final de semana para vocês e qualquer coisa podem falar comigo. Até a próxima aula. Beijão.